Olá, colegas farmacêuticos. Nesse módulo da apresentação, nós vamos tratar sobre os assuntos de farmácias, então aí englobando as principais legislações que abrangem a atividade farmacêutica nessa área, e falaremos então de farmácias com ou sem manipulação de fórmulas. Para iniciar o nosso assunto, a gente pode comentar um pouquinho sobre a atenção farmacêutica. Então, a atenção farmacêutica, o foco sempre é o paciente, então é um conjunto de atividades do farmacêutico, visando aí o uso correto desse medicamento, o uso racional do medicamento, para promover com segurança a manutenção do tratamento ao paciente. No quesito de assistência farmacêutica, o foco já passa a ser o medicamento, então são atividades do farmacêutico voltada à produção do medicamento ou seleção, aquisição, armazenamento, distribuição, garantia da qualidade deste medicamento. Então aí em termos de farmácia, nós temos recentemente a publicação da Lei 13.021 de 2014, ela é recente, mas traz muitos avanços para a profissão farmacêutica em termos de assistência, fiscalização do exercício da profissão farmacêutica. Então, ela também traz um conceito sobre assistência farmacêutica, como sendo aí atividades e serviços promovidos pelo farmacêutico que visam assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde ao paciente, visando sempre o uso racional do medicamento. A Lei 13.021, ela também define aí farmácia como uma unidade de prestação de serviços, então destinada a promover assistência farmacêutica e orientação sanitária, seja ela individual ou coletiva, na qual se processa então manipulação de medicamentos, fórmulas oficinais, dispensação de medicamentos industrializados, cosméticos, produtos farmacêuticos, correlatos, entre outros produtos. A Lei 13.021, ela classifica farmácias de acordo com a sua natureza em farmácias sem manipulação de fórmula, ou as já conhecidas como drogarias, como estabelecimentos de dispensação e comércio de drogas, aqueles medicamentos em geral industrializados. Farmácias com manipulação de fórmulas são estabelecimentos onde ocorre a manipulação de fórmulas magistrais, produtos oficinais, podendo também ter a dispensação de medicamentos industrializados. A Lei 13.021 de 2014, ela reforça alguns conhecimentos que já haviam sido bem entendidos, como, por exemplo, a assistência farmacêutica de forma integral em todos os horários de funcionamento das farmácias e drogarias. Traz também a previsão de responsabilidade compartilhada entre o farmacêutico e o responsável legal. Então, agora o responsável legal tem bem claro que é dever dele promover as condições adequadas para o exercício do profissional farmacêutico, aí então para a aplicação dos seus conhecimentos técnicos da área farmacêutica. Coloca também a questão da autonomia técnica do profissional farmacêutico, então dentro de farmácias e drogarias, o conhecimento técnico das atividades do profissional farmacêutico é do profissional farmacêutico e esses conhecimentos então não podem mais ser desautorizados pelo responsável legal do estabelecimento. Ela traz como agora uma obrigação ao farmacêutico realizar a farmacovigilância, promover o uso racional dos medicamentos e prestar orientação farmacêutica. O selo de assistência farmacêutica é um selo concedido pelo CRF para farmácias e drogarias e comprova a atuação do farmacêutico na assistência desse estabelecimento de forma integral. Então, coloca aí que tem farmacêutico presente, garantindo aí a manutenção da assistência farmacêutica à população em geral. Dentro das farmácias e drogarias, nós temos alguns dos documentos que são obrigatórios. Então, uma vez o farmacêutico como responsável técnico, ele deve verificar se a empresa possui esses documentos ou até mesmo elaborar, de acordo com a sua competência, alguns desses documentos. Então, manual de boas práticas, procedimentos operacionais padrão, plano de gerenciamento de resíduos, eles estão previstos em algumas normas sanitárias aí, então são de confecção do farmacêutico, elaboração do farmacêutico, e deve sempre ser aprovado por esse farmacêutico e ter esses documentos disponíveis aí para uma eventual fiscalização, tanto sanitária quanto do conselho. A empresa deve disponibilizar a lista atualizada dos medicamentos genéricos comercializados no país,
disponibilizar e entregar ao paciente e reter uma via também da declaração de serviços farmacêuticos quando realizados no estabelecimento, possuir licença de funcionamento vigente da Vigilância Sanitária Local e autorização de funcionamento da Anvisa, que seria a AF. Farmácias com manipulação, então, que tenham os insumos farmacêuticos, devem possuir também autorização especial da Anvisa. Então, deve, além da AFE, possuir a AE. Empresas, farmácias e drogarias que trabalham, que dispensem medicamentos controlados pela Portaria 344 ou antimicrobianos devem possuir também certificado de escrituração digital no SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Dentro das principais normas aí que a gente tem para a atividade do farmacêutico em farmácias e drogarias, a gente pode destacar a RDC 44 de 2009, que dispõe das boas práticas de comercialização de medicamentos e possibilidade de prestação de serviços em farmácias e drogarias. As atribuições e responsabilidades individuais dos profissionais farmacêuticos devem estar descritas no Manual de Boas Práticas. As atribuições dos responsáveis técnicos são aquelas definidas em resoluções do Conselho Federal e normas sanitárias vigentes, sendo algumas privativas de execução pelo profissional farmacêutico. A prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias também está prevista pela RDC 44 de 2009. Complementando as atividades do farmacêutico dentro de farmácias e drogarias, a gente pode destacar também a resolução do Conselho Federal número 357 de 2001, que dispõe sobre as boas práticas do farmacêutico em farmácias. Então, ela determina algumas das atribuições do profissional farmacêutico na competência do seu trabalho e desempenho das suas atividades dentro das farmácias e drogarias. Ela coloca que é responsabilidade do profissional farmacêutico a avaliação de receituários desses receituários de medicamentos a serem dispensados ou aviados, e coloca também a responsabilidade do farmacêutico durante todos os atos aí que desempenhar dentro dessa empresa, farmácias ou drogarias. A resolução do Federal 357 coloca que é uma atribuição do farmacêutico a interpretação do receituário. Então, nessa interpretação, o farmacêutico deve levar em conta aspectos terapêuticos, adequação ao indivíduo quanto a esse tratamento, dados obrigatórios na prescrição do medicamento a ser dispensado ou aviado. Havendo necessidade de complementos ou tendo dúvidas na interpretação desse receituário, o profissional farmacêutico deverá entrar em contato com o profissional prescritor no intuito de esclarecer essas dúvidas e dispensar de forma correta esse medicamento ao paciente. Complementando também as atividades do profissional farmacêutico em farmácias e drogarias, além da resolução do Conselho Federal 357 de 2001, nós temos a resolução 499 de 2008, que trata apenas das prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Então, dentro desses serviços farmacêuticos, o profissional farmacêutico pode delegar uma das suas funções, que então passa a não ser mais de atividade privativa do profissional farmacêutico a execução, mas a sua supervisão deve ser direta, que seria o serviço de aplicação de medicamentos injetáveis. A RDC 44 de 2009, ela trata tanto de aquisição, armazenamento, dispensação dos medicamentos, forma de exposição desses medicamentos e até mesmo da dispensação por meio de acessos remotos a esse medicamento. Então, quanto ao armazenamento dos medicamentos, ela coloca que eles devem ser de maneira ordenada para garantir sempre a qualidade desse medicamento a ser armazenado na drogaria ou na farmácia. Ela coloca que os produtos eles devem ser armazenados distantes de piso, teto ou paredes, para que possam ter a sua limpeza de fácil execução. Ela traz também a necessidade do ambiente ser mantido limpo e sempre protegido da luz solar e da umidade. Coloca também que para aquelas farmácias e drogarias que dispensem medicamentos da Portaria 344, esses medicamentos tenham a sua guarda em armário específico destinado propriamente para esse fim, com dispositivo de tranca que permita que a chave fique sempre em posse do farmacêutico. A
Para aqueles medicamentos que necessitam um armazenamento em temperaturas abaixo da temperatura ambiente, esses medicamentos eles devem estar então em ambiente refrigerado. Esse ambiente deve ter a sua temperatura controlada e medida diariamente de acordo com o preconizado pela RDC 44 de 2009. Com relação à exposição dos produtos, a RDC 44 ela coloca que os medicamentos eles devem permanecer em área de circulação restrita aos funcionários da empresa, então aí não permitindo a exposição direta destes medicamentos aos pacientes ou os usuários dos estabelecimentos. Além da comercialização de medicamentos, cosméticos, produtos farmacêuticos correlatos em farmácias e drogarias, existe também a possibilidade de comercialização de alguns produtos não destinados ao ramo farmacêutico, previsto pela Instrução Normativa da Anvisa 9 de 2009 e também na Lei Estadual 12.623 de 2007. A Anvisa divulgou posteriormente, como forma de complemento à RDC 44, uma resolução 41 de 2012 que permite a exposição dos medicamentos isentos de prescrição ao livre acesso dos usuários dos estabelecimentos farmacêuticos. Porém, o CRF alerta sempre que medicamentos devem ter o seu uso racional, então não recomenda a exposição desses medicamentos aos pacientes, com o intuito de sempre promover o uso racional de medicamentos. A RDC 44 de 2009, ela prevê a possibilidade de comércio por acesso remoto de medicamentos. Então, é possível a comercialização de medicamentos através de internet, telefone, como televendas, mas ela traz alguns requisitos obrigatórios a serem cumpridos nesse aspecto. Então, um dos requisitos é a obrigatoriedade deste estabelecimento ser aberto ao público e também ter a assistência farmacêutica de forma integral para sanar possíveis dúvidas que possam vir a surgir na aquisição desse medicamento. Lembrando sempre que medicamentos da Portaria 344 não podem ser comercializados por meio de acesso remoto. Essas empresas que desejam fazer o comércio eletrônico de medicamentos, elas devem possuir o sítio eletrônico identificado na autorização de funcionamento da Anvisa, então na AF. Esse domínio desse sítio eletrônico deve ser .com.br e lembrando sempre que para medicamentos com venda sob prescrição médica, o farmacêutico deve sempre verificar essa prescrição antes da comercialização por acesso a esse meio remoto. A RDC 44 de 2009, ela prevê a possibilidade de realização de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Dentro desses serviços farmacêuticos elencados na resolução, estão destacados atenção farmacêutica domiciliar, lembrando sempre que a assistência farmacêutica no estabelecimento deve ser garantida enquanto houver essa assistência farmacêutica domiciliar. Aferição de parâmetros fisiológicos, então aferição de pressão arterial, temperatura corporal. A aferição de parâmetros bioquímicos, então glicemia capilar. E a administração de medicamentos como inalação e aplicação de medicamentos injetáveis. Para a realização desses serviços farmacêuticos dentro de farmácias e drogarias, é necessário que tenha uma sala destinada exclusivamente para a execução desses serviços farmacêuticos. Então, para a completa execução desses serviços deve ser fornecida uma declaração de serviços farmacêuticos. Essa declaração ela deve ser emitida em duas vias. Uma via fica no estabelecimento e a outra via vai ao paciente como forma de atestado desse serviço farmacêutico realizado. Lembrando sempre que dentro dos serviços farmacêuticos, o único que o farmacêutico pode delegar a outro funcionário habilitado à realização é o serviço de aplicação de injetáveis. Os demais serviços dentro de farmácias e drogarias são considerados como privativos do profissional farmacêutico, de acordo com as resoluções do Conselho Federal 357 de 2001 e 499 de 2008. Como forma de complemento dessa atividade do profissional farmacêutico dentro de farmácias e drogarias, nós temos a resolução do Conselho Federal que trata sobre a prescrição farmacêutica.
que é a Resolução 586 de 2013. Então, ela prevê como prescrição farmacêutica o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas ou não, ou até mesmo outras intervenções relativas à saúde do paciente, visando sempre a sua proteção, promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças ou solução de alguns problemas relacionados à saúde do paciente. Como forma de complemento à atividade do profissional farmacêutico dentro da prescrição farmacêutica, nós temos as atribuições clínicas descritas pela Resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a Resolução 585 de 2013. Então, ela traz como atribuições clínicas do profissional farmacêutico aquelas que visam proporcionar cuidado ao paciente no intuito de promover a recuperação, a proteção e a promoção à saúde, além da prevenção de doenças e de outros problemas relacionados à saúde. Então, essas duas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, tanto a 585 de 2013 e a 586 de 2013, elas trazem muito avanço para a profissão farmacêutica. As atividades de prescrição farmacêutica e atribuições clínicas do profissional farmacêutico, elas podem ser executadas dentro do estabelecimento de saúde definido como farmácias e drogarias. Então, é possível, já dentro da atividade do farmacêutico em farmácias e drogarias, promover as atribuições clínicas e a prescrição farmacêutica, seguindo sempre os requisitos determinados pelas resoluções do Conselho Federal de Farmácia. A Instrução Normativa da Anvisa 9 de 2009 e a Lei Estadual 12.623 de 2007 dispõem sobre produtos permitidos para dispensação em farmácias e drogarias. Além dos medicamentos, então, alguns produtos estão possíveis de comercialização dentro de farmácias e drogarias. Em 1999, nós tivemos, então, a publicação da Lei dos Genéricos, 9.787, que, então, traz requisitos para a obtenção de medicamentos genéricos, a utilização dos nomes genéricos em produtos farmacêuticos e traz também outras providências. A partir daí, teve um regulamento técnico que a Anvisa promoveu através da RDC 16 de 2007, que permite ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento de referência pelo medicamento genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo profissional prescritor. Na resolução, a Anvisa determina, então, que o profissional farmacêutico deverá atestar essa intercambiabilidade entre o medicamento de referência e o genérico na prescrição. Então, deve identificar a substituição, colocar o seu carimbo, o seu nome e o número de inscrição no CRF, datar e assinar. Após a publicação da RDC, que trata da intercambiabilidade entre medicamentos de referência e genéricos, a Anvisa divulgou recentemente a RDC 58 de 2014, que prevê, então, a intercambiabilidade entre medicamentos de referência e similares. Essa resolução entrou em vigor em 1º de janeiro de 2015, mas lembrando sempre que essa comercialização, essa intercambiabilidade, ela deve estar sempre baseada com referência nas listas que a Anvisa divulga sobre a intercambiabilidade desses medicamentos. Essas listas elas podem ser atualizadas com frequência, visto que alguns medicamentos podem entrar, então, para a intercambiabilidade entre referências e similares. As farmácias de manipulação podem manter em sua matriz ou em sua filial a manipulação de determinados medicamentos. Uma vez constituídas matriz e filiais de farmácia de manipulação, essa empresa pode centralizar algumas atividades da manipulação em determinado estabelecimento, desde que todas elas mantenham um laboratório de manipulação em atividade e funcionamento. Lembrando que drogarias, postos de medicamentos, ervanarias não podem captar receitas destinadas à manipulação de medicamentos. As farmácias de manipulação que pretendem manipular substâncias com baixo índice terapêutico, hormônios, citostáticos ou substâncias sujeitas a controle da Portaria 344 de 98, devem então informar a vigilância sanitária local para que essas atividades vão ocorrer e que elas estejam aptas à realização dessas atividades.
A farmácia deve garantir que todos os medicamentos manipulados sejam rastreáveis. Dentro de farmácias e drogarias, como documento obrigatório, nós temos o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Então, ela é definido pela RDC 306 de 2004, que classifica os resíduos em serviços de saúde dentro de alguns grupos. Então, o PGRSS é um documento que descreve as ações relativas ao manejo desses resíduos e observadas as suas características e riscos. Ele tem por objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro para o seu descarte. Então, classificadas como estabelecimentos de saúde, farmácias e drogarias geram resíduos. Esses resíduos estão designados pela RDC 306 de 2004. Então, minimamente por uma drogaria ou farmácia, alguns resíduos são gerados como grupo E, grupo D e grupo B. Então, os resíduos de grupo B são aqueles que contêm as substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde ou até mesmo ao meio ambiente, dependendo das suas características, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. O grupo E classifica os resíduos como pérfuro-cortantes. Então, farmácias e drogarias que mantêm o serviço de aplicação de injetáveis devem fazer o correto descarte dessas agulhas utilizadas no serviço. Essas agulhas e seringas devem ser descartadas em recipiente específico para esse fim, para que não seja possível, então, a reutilização dessas agulhas e dessas seringas. Então, gente, para completar aí a nossa apresentação, a gente disponibiliza aí, através do site do CRF, alguns materiais informativos disponibilizados e elaborados aqui pelo CRF. Então, nós temos também cartilha da Comissão de Farmácia, fascículos farmácia e estabelecimento de saúde, que daí a gente vai ter desde a dispensação de medicamentos, prescrição farmacêutica, serviços farmacêuticos, onde esses fascículos contemplam algumas das principais atividades e legislações pertinentes à atividade do farmacêutico nessa área. O CRF disponibiliza o Departamento de Orientação Farmacêutica, onde é possível sanar dúvidas relativas à atividade profissional. No site do CRF está disponível o contato do Departamento de Orientação Farmacêutica. É possível contato através de telefone, e-mail ou chat. Obrigada. Faz bem ter com quem contar, tirar suas dúvidas, cuidar melhor de você. Faz bem ouvir seu farmacêutico. Quando for à farmácia, ouça a opinião do seu farmacêutico. É um direito seu. Assegure seu tratamento e proteja sua saúde. Dia 20 de janeiro, Dia do Farmacêutico. Uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.